Começou? Só um instante. Rafael, Foi. Começamos, hein? lembra de falar da minha capoeira, viu? Oi? Lembra de Começamos. anunciar a minha capoeira. Ah, claro. Começamos, hein? Muito bom. Vamos nessa. Vamos nessa. Então, gente, boa noite a todos, boa noite a todas e todes. Eu sou Rafael Batista, faço parte da produção aqui do projeto Primeiro Festival de Hip Hop Subaiano. Estamos aqui na realização da última live, né? O Papo de Periferia. Link novo Papo aí 3. no comentário. Sou um homem negro, tenho barba, cabelos dreads, camiseta amarela. Acho que só isso, né? Mas assim, faço parte dessa produção, né, do Festival de Hip Hop, que é um espaço de difusão, intercâmbio, né, e articulação da cena do sul da Bahia. Ainda serão realizados 5 pocket shows, uma batalha de poesia slam, uma oficina de elaboração de projeto, né, envolvendo os agentes culturais, movimento social, jovens artistas, MCs, DJs, poetas, poetisas, lideranças de projetos de impacto no sul da Bahia. Lembrando que a gente está aí num processo de chamada pública nesse momento, né? Uma chamada de seleção para MCs, são 4 MCs e um DJ, né? Para se apresentarem na Conexão Rap Suba, que é uma atividade também pensada para que a gente possa fazer um apanhado, né, do sul da Bahia, né, dos seus MCs. E esse festival ele tem um apoio financeiro do Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. E nesse terceiro papo de periferia, nós vamos receber aqui no festival o Negos Jorge, né, que é itacareense, MC, produtor cultural, dono de uma trajetória repleta de envolvimento com o cenário underground da música popular baiana, seja por apresentações em projetos intracomunitários e musicais do interior da Bahia, como também em Salvador e outros estados. E o segundo convidado é o Egnaldo França, né? Egnaldo, ele é de Itabuna, ele é mestre em Educação, Relações Étnico-Raciais, PPGE, UFSB, licenciado em História pela UESC, né? E especialista em Gestão Cultural. Fundador e idealizador do projeto Encantarte e do pré-universitário para afrodescendentes, é o pré-afro, onde leciona a disciplina de História e Estudos Afro. E ele também é presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Itabuna. Né? São duas potências, né, aqui do sul da Bahia, com sua importância, né, para o nosso território. E a gente tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta geral, mas antes de mais nada, a gente vai delimitar aqui um tempo de fala, né, de cerca de 25 minutos para cada um, certo? Com direito depois a um retorno para perguntas, se houver, e finalização da live, né? Aquelas falas finais. A gente tem uma pergunta aqui, né? E aí eu vou fazê-la para vocês. Como a sua iniciativa impacta sobre a periferia, em especial a juventude? Vou largar essa pergunta primeiro e peço que vocês iniciem, né, no caso o Nego Jorge, fazendo a audiodescrição e se apresentando. Valeu, mestre. Tudo massa, tudo nosso. Valeu, obrigado. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Negos, né? Sou aqui de Itacaré,
Sou filho, né, dessa cidade maravilhosa, não só pelas suas belezas naturais, não, mas também pelas suas pessoas, né? O tema que eu acho que é a trajetória da gente, né? O termo favela venceu, eu acho que é um termo que a gente quer sempre tatuar ou colocar em algum lugar, porque é da onde a gente vem. Então, a nossa busca de trajetória, por isso eu acho que a nossa vida, ela se encaixa diretamente nessa frase, né? Então, eu sou fruto dessa cidade daqui do interior da Bahia, né? Que é fruto da bárbare que é a história brasileira, né? E que a gente hoje vem remodelando ela, nos recriando a partir de uma história que ainda até hoje ela é latente, né? Em tudo, no viver, na atmosfera, né? Que são as atmosferas do pós-colonial, né? O que se resultou, né? O que é o presente hoje, né? Que é uma história infelizmente, de uma bárbare, né? De um crime de lesa humanidade cometido para com os indígenas, donos e originários, né, das terras, os originários, e para com os povos africanos, né, em todo o processo que foi a Maafa, né, que é o crime de lesa humanidade para com o continente africano, né, com todas as suas milhares e multiculturas, né, que é um continente, e somos o resultado disso hoje, né. Então, Itacaré nada mais é de que também um fruto disso. E digo com toda certeza, um lugar onde se concentra muito dessa energia, desse resultado e dessa força que envolve tudo isso, né? Porque tivemos, além de uma força grotesca, mas também somos a vitória, né? Somos o que existe de melhor também, né? E isso resiste e vive ainda dentro da gente. Então, isso naturalmente temos que reposicionar também, né? Por isso que quando eu olho para a minha história e penso se a favela venceu, ou né, isso dentro de mim, eu digo que sim, porque a nossa vitória são vitórias, né? É uma guerra. Então, dentro de um jovem preto, eu tenho que burlar todo o processo que é brutal das dificuldades da atmosfera racista entre poder, me expor, falar, ser até do interior e poder ter posição para ir falando isso, adquirir ciência, adquirir espaço, adquirir caminho para isso, requer diversas lutas diárias. Por isso que, às vezes, quando a gente olha a vida de alguém, não necessariamente ela é o que a gente enxerga, ela tem uma carga de existência muito maior que vai de pessoa para pessoa. Então, por que a favela vence, eu acredito? Porque, por mais que ela não venceu coletivamente ainda, né, dentro de uma perspectiva de reverter toda essa situação, dessa bárbare criminal histórica e se reposicionar em um direito de existência até, né? Não diria nem ainda das amplitudes do que é existir, mas de existência, a gente tem ainda uma longa caminhada de reversão, mas a gente já tem avanços de pessoas que são a vitória também. Então, ao longo da história, a gente tivemos reviravoltas, tivemos lutas vencidas, tivemos avanços, que com certeza faz parte dessa vitória, que a gente também tem que posicionar ela todos os dias, porque sem dúvida nenhuma a atmosfera de coisas que vão nos bloquear, ela tem sido maior do que a de nos motivar, né? Então, eu acredito que a gente tem que aprender a se inspirar nas pessoas, né? Quando a gente aprende a se inspirar, a gente entende que a vitória ela vai ser por passos, né? Por que eu falo isso? Porque quando eu tinha 15 anos de idade, 14 anos, aí na minha comunidade,
era difícil você ver uma mulher ter cabelo crespo, deixar seu cabelo crespo crescer. Quiçá um homem ter cabelo crespo grande, né? Meu pai foi um dos quebradores de paradigmas da cidade, né? Quando chegou logo com seus dreadlocks. Sou filho de Jorge Rasta, né? Também deixa eu apresentar minha árvore genealógica, que é importantíssima, antes de tudo, né? Porque às vezes o anseio de falar, né, pelo espaço, a gente vai quebrando etapas importantíssimas, né? Eu sou filho de uma mulher da cidade, uma grande guerreira, uma ancestral dessa cidade, podemos dizer assim, que é a dona Jomária Soledade da Silva, uma intelectual, uma cientista local, que deu tudo que pôde por essa cidade e mais um pouco, né, até virar um ancestral, né, e hoje está num plano divino. E sou filho de Jorge Rasta, que também é um dos representantes, vamos dizer, fortíssimos, né, dessa resistência das nossas lutas atuais, né? Ele, ao longo de 30 anos, vem com a Casa do Boneco, né, que já é conhecimento de muita gente, né, que é um trabalho que vem capacitando e fortalecendo com o que é nosso mesmo, né, redirecionando e direcionando ao que é nosso, os nossos valores africanos, indígenas e os nossos valores humanos também, né? E junto dessas duas polaridades, junto também de dois seres também, dois ancestrais vivos da comunidade também, que é seu Joel e Dona Maria também, que são meus criadores e que sem eles também, esse daqui também não seria nada disso, e que são também duas referências exatas do que se pode ter, para mim, hoje, como concílio entre gerações, né, e o que se pode ter para avançar, né? O que podemos diminuir de conflitos. Hoje temos muitos conflitos, porque acredito que a busca de liberdade ela tem sido muito grande. Mas eu acredito que a vitória também nossa é entender de que forma a gente pode auxiliar entre as pessoas que chegaram primeiro, os que estão e os que chegarão, né? Que são os pequenos. É muito importante que a gente aprenda a conciliar isso. Tanto de nós mais novos termos paciência de ouvir os mais velhos, quanto os mais velhos terem paciência de ouvir os mais novos. É uma recíproca. Sabe por quê? Eu me amarro em ver meu pai trocando ideia comigo e eu trazer uma coisa que tem nada a ver com o que ele está pensando, e aí ele conflita ali aquele primeiro momento e depois ele fala, cara, pô, Jorginho, como isso realmente se encaixa, né? Então, no fundo, da mesma forma como eu, na empolgação, bater cabeça de não, Rasta não é. Ele falou, Jorginho, pegue aqui, vá por aqui. Eu, ter a descoberta. Então, não adianta. Por mais que tenham conflitos, né, de gerações, mas as gerações se complementam, assim como as pessoas, né? Por isso que o termo favela vence, ela vem justamente do entendimento de concílio das pessoas. Porque a partir do momento que um irmão meu consegue avançar nos seus sonhos, nos seus objetivos, com certeza uma ligação sincera e honesta vai fazer com que eu sinta a mesma energia, me motive a crescer também, né? E possa também motivar outras pessoas a fazer isso, né? Então, por mais que eu ainda não tenha visto o que eu gostaria de ver, ao todo, eu acho que esse é o grande sonho nosso, né, de luta, de militância. É um sonho meio utópico, né, da gente ver tudo, mas não é para agora, né? A gente a gente inspira o que virá, né? Então, eu gosto muito de ver, saber que a favela está vencendo, porque tem muita gente correndo atrás, bastante, vencendo, conquistando. São amigos meus, um exemplo, vocês têm no grupo de vocês um cara que eu acho que é um vencedor, Lagos, né? Um moleque da quebrada, que hoje conseguiu expandir estúdio, expandir seus interesses todos dentro da área da arte, dentro da área do comercial, profissional, um cara, né, que hoje é exemplo na cidade, sabe? O meu trabalho também porque eu não tenho dúvida que a minha música, eu brinco,
eu lancei menos músicas do que eu influenciei pessoas, tá ligado? Assim, eu consegui, eu acredito que dar muito do fortalecimento para todos que estavam ao meu redor aqui, do que propriamente até conseguir dedicar até o meu trabalho. Então é importante para mim ter jovens como Bruno Congo, como Thiago Melo, como o Comando 73 aqui da cidade, como grande parte dos artistas até de outras vertentes musicais, e eles falarem, caramba, Jorginho, se você é um dos reais influentes do meu trabalho, ou se não fosse aquelas ideias trocadas naquele tempo, não seria nada como é. Até com o próprio Lagos, eu conheci Lagos era Lagos e um computador, sabe? Um computador num quartinho, e vi e troquei ideia, e a gente conseguiu fazer inúmeras trocas e se ver crescer, né? Então, eu acredito que é muito desse sentimento, né? Você tem que ter esse sentimento quando você vive, o sentimento de concílio também com tudo que está acontecendo de bom, né? Porque a gente aprendeu também, dentro do cativeiro, a não gostar dos nossos, tá ligado? E isso foi uma doença aplicada pela cultura branca, pela opressão da supremacia, sabe? Então, a gente tem que olhar para os nossos e ficar feliz também com o avanço dos outros. E aí, com certeza, a nossa inspiração até para que a gente consiga o nosso vai ser muito maior, né? Eu acho que é do conhecimento, principalmente dos mais velhos, que a gente só aprende a reconhecer, ou a gente já só aprende a se reconhecer quando a gente aprende a reconhecer, né? Então, se a gente não conseguir encontrar no outro inspiração, às vezes a gente não consegue, por mais que a gente cresça, ter essa sensação de vitória, porque a sensação de vitória da favela é mesa cheia e coletividade, né? Não é só eu com minha riqueza sentado na minha cadeira, no meu canto, né? É um sentimento que você quer estar bem, mas você também quer ver os seus bens, né? Então, eu acho que esse sentimento é um sentimento que está maturando cada vez mais. Mas aí, se deixar, é isso que eu falo. Eu acho que, resumidamente, né? Tenho irmão, sou pai de um filho lindo de 14 anos também, que explode muito isso, né? O que é estar dentro da comunidade, um menino extremamente aplicado, assim como inúmeros outros jovens atletas, esportistas da cidade, músicos que estão por um estalar de dedos, né? A gente gostaria, acho que a vitória da favela vai ser quando a gente conseguir botar realmente financiamento nas escolas, né? Para que projetos como esse não precisem ter uma burocracia tão brutal para que aconteça, e a própria escola já possibilite que jovens eles possam se capacitar, né? Porque, assim, até partindo para um outro viés até do próprio bate-papo, que caminhos são esses, eu não tenho dúvida. A gente vive numa sociedade que é capitalista, que vive em torno do capital. Nós temos inúmeras possibilidades de diversas construções, inúmeras. A gente tem infinitos exemplos, se a gente quiser seguir, desde matrizes indígenas, desde matrizes africanas, desde outras matrizes, mas o que é real na quebrada é de que você precisa de dinheiro no bolso para você sobreviver, independente de que segmento você seja da sua vida. Então, uma das coisas mais importantes que eu digo para meu filho hoje, dentro de uma conversa, é que ele já tem que começar a pensar como ele vai se organizar financeiramente com o que ele sonhar para a vida dele. Que isso é importante também, não é com outra coisa, não quero que ele fuja do sonho dele, mas eu quero que ele atrele e alinhe o sonho dele à expansão que o mundo vai cobrar dele. Não é uma coisa que vai acontecer se, né? Eu falo para os filhos dos filhos da quebrada, né? Eu quero futuramente dar essa possibilidade de dar um conforto de uma educação científica para meu filho, né? Queria que ele tivesse um computador de última geração no quarto dele, queria que não só eu pudesse dar, mas queria que fosse possível não só para ele, mas para todas as crianças, né? A capacidade real de estudo, o conforto real de estudo, porque a favela está vivendo realmente da lixeira, né? Então, por isso que todo avanço, todo sorriso ele tem que ser comemorado. Infelizmente, às vezes, por tirarmos ouro do lixo, às vezes a gente esquece do que é o dia a dia, e o dia a dia é que a gente está na lixeira, e a gente não quer mais a lixeira, saca? A favela, pela construção por si só, ela
excomungada, ela é recanteada, ela é apertada. Por mais que a gente goste disso, a gente gosta de estar junto, mas a gente também precisa respirar, a gente precisa transitar, a gente precisa trabalhar a real liberdade, né? Não é a liberdade de subir e descer andando nos lugares, não, mas a liberdade de poder transitar sem correr o risco de morrer em possível abordagem ou em uma possível situação corriqueira de todo dia, né? Então, eu acho que está muito mais gerado na destruição dessa atmosfera racista, né? Para a gente sentir essa real equilíbrio da favela. Mas, com certeza, a gente já consegue ter como a atmosfera racista está como a nossa atmosfera, cheia de buraco já. Então, bem provável que a gente vai conseguir destruir ela, né? Então, eu acho que vamos. Mas subsídio de liberdade, eu acredito. Criem seus filhos com liberdade, possibilitem ele a sonhar alto, independente que seja com videogame, ou se seja sendo médico, ou se seja sendo um artista, ou um esportista. Eu acho que a gente cabe a direcionar e não a puxar para uma direção que a gente queira. Nossos sonhos não podem ser catalisados, nossos interesses, nossa sexualidade, nada nosso pode ser diretamente influenciado nas nossas crias ou nas nossas crianças que a gente tem acesso, né? A gente tem que muito mais fazer com que elas façam as melhores escolhas para o que elas querem. Escolhas protegidas, escolhas atentas, escolhas que vão ter real retorno, mas a gente não pode tomar o sonho não, porque, infelizmente, inúmeras gerações cresceram fazendo o que era melhor e não o que elas queriam. Então, muitos amigos meus, artistas, atletas, músicos morreram na frente de uma bala ou morreram com uma farda, batendo cartão todos os dias para um patrão, sabe? Então, por quê? Porque às vezes não teve em casa vá, meu filho, eu confio em você, eu acredito que você vai tirar isso, sabe? Então, a gente, como criadores, a gente tem muito essa responsabilidade de fazer com que o melhor dos nossos seja colocado para fora, e não que a gente acha que eles têm que dar, né? Mas até, enfim, eu acho que dá para dar um ponto, assim. Ô, Nego, você falou uma coisa muito interessante. Só vou fazer um acréscimo aí na sua fala, que ela é muito significativa, mas você falou uma coisa muito interessante que eu reflito sempre, né? Que é essa falta, por exemplo, de educação financeira nas escolas, né? De falar sobre isso, se discutir, né? A boa parte da nossa juventude, ela cresce sem saber se relacionar com dinheiro, né? Ou com essas relações econômicas e tal. E outra coisa é sobre educação sentimental, né? Então, a gente tem um sério problema sobre isso. Eu estava conversando sobre isso com meu companheiro, exemplificando com um amigo nosso e tal, como ele tinha uma dificuldade e é reflexo também do nosso processo mesmo, né? Então, a gente, tudo que é questão do sentimental, a escola não coloca. Muitas vezes a gente tem uma família que não sabe lidar com a questão justamente por um ponto geracional, né, que não foi desfeito, e aí a gente vive esse ciclo, né? Rafa, infelizmente, tem uma coisa, eu vou falar sobre a questão dos rótulos e eu vou falar logo sobre essa desconstrução. Infelizmente, as culturas, né, formadoras, elas dão um direcionamento para que você seja daquela forma, né? E isso foi tecnicamente era natural, porque não se tinha uma dinâmica de relação como é a relação de hoje. Então, antigamente era natural você manter culturas rústicas, culturas mais livres e vivendo, né, nos seus processos de isolamento. Mas hoje o mundo está no processo que eu acho que é o processo real do mundo. É de relação entre todas as pessoas num estalar de dedos, sabe?
Então, hoje, você tem a capacidade, como ser humano, de escolher o que você realmente quer ser, sabe? E isso é um direito real, né? Que você não ensina ninguém a ser. Você vive e as pessoas se influenciam a ser o que são pelo convívio e não pela imposição. Então, a partir do momento que a gente não teve mais a empatia de conseguir ou de repente fazer com que pessoas se direcionassem para um lado, ou sei lá, como eram os impérios, né? Nós somos formados de colônias imperiais, né? Então, o processo da visão de estar dentro de um centro fechado hoje, eu acho que é a maior fuga de todas as pessoas, pô. Sabe? Então, hoje você ensina libertando, sabe? Possibilitando e quebrando exatamente os rótulos existentes, né? Hoje, antigamente se tinha a perspectiva de um relacionamento que era monogâmico e que era uma relação entre homem e mulher e que ainda é. E você percebe que a imposição disso, ela se torna doença, ela se torna brutal, ela bloqueia, ela vai apodrecendo pessoas, tanto as pessoas que lutam quanto as pessoas que lutam contra, né? Então, quando você permite, você convive, você ama a pessoa, sabe? Então, é isso. Hoje vivemos um momento onde a gente tem que aprender a respeitar as diferenças, mesmo que elas estejam debaixo do nosso nariz, no mesmo sangue, né? Desde das pessoas que estão na maior distância. Vem um cara oriental japonês do outro lado, você tem que olhar para ele com o olhar de quem quer aprender com ele, ver, conhecer, saber, né? Lógico que a gente tem todas as relações humanas, que elas são para além de só isso, mas eu acho que devemos tirar os bloqueios do que é bom para a gente. O que é bom pra gente é o que é bom pra gente, sabe? Eu nunca posso dizer pra uma pessoa que suco de manga é ruim. Como é que eu vou dizer que suco de manga é ruim? Eu não gosto de suco de manga, sabe? É mais ou menos isso. E tem pessoas que não gostam de suco de manga e querem dizer pra todo mundo, numa roda de 10 pessoas, que suco de manga é ruim. Então, é mais ou menos isso, não tem mais tempo para isso, não existe mais isso. Você tem que aprender a se recomunicar, você tem que aprender a se dirigir para uma mulher trans que ela é ela, se dirigir para um homem trans que fazer todas as recolocações, porque a gente realmente tem que ser como uma máquina, tem que se atualizar, a gente tem que se reaprender, a gente tem que estar firmes. Desculpe, gente. Mediante a ideia de que hoje, se não tiver esse respeito real, não é mais... O direito é você respeitar o outro. Não tem mais... porque a lei obriga isso, a lei obriga aquilo, não. Você tendo respeito e direção, com certeza você vai dar um tratamento igual às pessoas, né? E você vai possibilitar com que elas deem o melhor delas, né? Mas é isso, senão, minha gente, eu estico o papo. Valeu, meu mestre. Tudo massa. Gostei muito. Assim, deixa eu te perguntar assim, um conselho que você poderia dar para a juventude, né, no sentido da sua emancipação. O que é que você falaria? Eu aconselho a elas a darem... a fazerem pelos sonhos dela mais do que elas fazem por outras coisas, né? Se dedicarem realmente ao que elas querem na vida dela. Um exemplo, você trabalha, você é garçom, mas você queria ser músico. Meu irmão, pegue tudo que você ganha como garçom, tudo modo de falar, mas toda a emoção que você ganha como garçom, dedique a ser músico. Porque eu acho que independente do que você você só vai ser feliz e sua missão só vai estar cumprida se você fizer o que você realmente quis. Tá bom? Escolha, seja forte o suficiente para quebrar família,
para ser contra amigos, contra qualquer pessoa. Se você, no fundo, sente que é aquilo que você quer, por mais que você saiba que você não é o melhor, você não tá bom, você precisa melhorar, você precisa trabalhar, mas se dedique a dar o seu melhor, porque se você não estiver nessa zona, com certeza você não vai dar, vai destoar a sua vida e não vai ser o melhor de você. E aí, e você fazendo isso, você vai com certeza aprender, fazer as pessoas aprenderem a gostar do que você realmente é. Porque se você realmente não fizer por você, não tem quem faça, literalmente. O Emicida tem uma frase muito, muito parecida, né? Ele fala que você é o verdadeiro... escritor da sua história, né? Do seu sonho, né? Vai atrás. Exatamente, é bem isso aí, é bem esse espírito mesmo, né? E quando você conquistar, que você sentir que você está conquistando, que você já pode ajudar, ajude. Porque é outra sensação muito boa, uma sensação muito boa para o ser humano você saber que você ajudou, independente de você receber de volta ou não, porque isso aí já é outros 500. Mas ajude, velho. Acho que a sensação de fortalecer e saber que você fez alguém avançar é também impagável, né? Então, é isso. Se fortaleça. O conselho de meu avô, vou deixar aqui. Goste, se ame primeiro antes de amar as pessoas. Mas quando você sentir que você já está amando o suficiente, vá amar outras pessoas e, né, seguir amor, influenciando com amor, né, a vida, porque não tem outra coisa, não. Valeu, meu mestre. Agora vamos passar para o Guinaldo, né? Com a mesma pergunta. Como a sua iniciativa ela impacta sobre a periferia, em especial a juventude? Responsa, hein? Axé Nego Jorge, Axé Rafael, Axé Periferia. Eu só quero ser feliz, tá tranquilamente no café porque eu nasci. Eu tenho que olhar, eu vou chegar chegando. Obrigado a Rafael pelo convite. E a gente vai falar um pouco da nossa história, contando em músicas o que representa essa nossa vivência, a nossa negrada, a nossa ancestralidade. Ela se manifesta muito através da música. A música, ela fala a nossa história, ela conta a nossa história. Nós conhecemos de história, da nossa história, antes de ir para a escola. E quando a gente foi para a escola, a nossa história foi destruída, desconstruída. Então a gente aprendeu com a nossa música negra a conhecer a nossa ancestralidade, a nossa história de fato. Eu, como Rafael, vou me apresentar aqui. Eu sou Reinaldo França, de Itabuna, eu tenho um cabelo dread, estou com uma camisa colorida, vermelha e amarelo, e atrás de mim tem uma parede branca chapada, e eu sou um negão que aprendeu com a periferia tudo o que eu sou hoje. Eu venho de um projeto chamado Encantarte, mas antes de Encantarte eu venho de uma comunidade chamada Bairro Maria Pinheiro, cidade de Itabuna, Bahia, onde surgiu essa comunidade depois de uma enchente do Rio Cachoeira em 1979. Eu vou voltar a essa história da enchente antes de eu terminar minha fala. Maria Pinheiro foi formado no meio do mato, os moradores que fizeram um mutirão para poder desbravar, apesar de ter ganhado os terrenos, a prefeitura jogou o povo lá, e lá está até hoje uma comunidade onde o saneamento básico não funciona direito, onde o posto de saúde poderia ser melhor, onde não tem uma escola, a escola que tem é uma escola até quarta série, lá no alto. Então as pessoas têm que vir para o bairro Pedro Jerônimo para estudar na escola Margarida Pereira, escola de quinta ao nono ano. Se fizer ensino médio, vai ter que ficar para o estadual. Um bairro estigmatizado como um bairro de bandidos.
com pessoas que vivem esse preconceito e, para poder procurar emprego, não pode dizer que mora nesse bairro. Essa é uma realidade que não é só do bairro Maria Pinheiro, mas as grandes periferias do nosso país têm esse estigma. É nessa realidade que surge um projeto chamado Encantarte. Um grupo de jovens que, na época, participava da Pastoral da Juventude, eu era um desses jovens, começou a pensar em criar um movimento para atrair a juventude através da música, através da dança afro, através da arte. E a ideia surgiu depois que um amigo nosso foi preso porque portava um cigarro de maconha e aí viciou fumando maconha e o cara pediu para ele passar a maconha na escola. E nessa onda ele foi preso. Aguinaldo, a partir desse momento... Oi? Desculpa lhe interromper. Não estava passando sua imagem na tela. Você desativou ou foi? Não desativei. Inclusive, eu estou me vendo na telinha aqui. Pronto, voltou agora. Pronto. Valeu, me desculpa, viu a interrupção. Então, esse jovem, ele inspirou a gente, porque a gente trouxe ele para esse grupo de jovem na época na igreja, e a gente conseguiu fazer um trabalho com ele, mesmo sofrendo o preconceito de no grupo agora tem maconheiro, então as mães começaram a tirar os filhos do grupo. Então, o grupo tinha 35 pessoas, só ficou 5. Esses 5 conseguiu fazer um trabalho com esse jovem, e aí a gente se inspirou desse trabalho, mas não, bora cair para dentro aqui da comunidade, fazer um trabalho para atrair esses jovens com outra forma de convidá-los. E a arte seria o chamadinho, o caminho. Eu passei a dar aula de percussão e a minha amiga Rosiclei Oliveira Santos, que hoje é falecida, ela passou a dar aula de dança afro. E a gente foi trazendo essa galera e nessa brincadeira o Encantarte hoje vai fazer no dia 27 de fevereiro 22 anos. Desde o ano 2000 estamos aí nessa caminhada. E nós aprendemos a lidar, junto com os movimentos sociais, com as lutas do dia a dia. Então, a gente foi buscar incentivar o jovem a entrar na universidade através do PRUNE, que é o Pré-Universitário para Negros e Excluídos, Associação de Educação Pré-Universitária, e, por último, o Pré-Afro, que é o Pré-Universitário para Afrodescendentes, que até hoje atua. Hoje, o Pré-Afro deu uma parada por conta da pandemia, e os nossos estudantes não se adaptaram com as aulas online, então a gente teve que parar com as aulas. E, além dessas atividades, nós fizemos parceria com as escolas, onde a gente ministra as oficinas de dança afro, percussão, teatro, artes plásticas. E, com a escola, a gente faz o nosso projeto, que a gente chama de vivenciação, que foi a minha dissertação de mestrado, né? O que é essa vivenciação, que é desse jovem que entra no Encantarte e vivencia essa sua cultura e a utiliza para a transformação desse meio, né? Transformação para melhor. E o Pré-Afro é um grande exemplo, onde a gente já conseguiu trazer jovens da nossa periferia, que não acreditavam que teria capacidade de passar no vestibular, isso em 2001. Hoje, nós já temos mais de 500 jovens dessa nossa periferia, não só do bairro Maria Pinheiro, mas do Pedro Jerônimo, Califórnia, Nova Califórnia, Nova Ferradas, cursando ensino superior, uns fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, gente que já dá aula no IFBA, na UESC, na rede pública em Itabuna. Então, é um exemplo de que a nossa favela, nesse sentido, venceu. Agora eu vou para uma parte bem mais difícil da gente conviver, que nós sabemos que a nossa região foi atingida, primeiro, com a pandemia, quando a gente achava que já estava todo mundo vacinado e que no Natal, o Ano Novo, a gente se abraçaria, veio a enchente e depois da enchente o surto de gripe. E quando você vai olhar para as pessoas que estão na porta dos hospitais,
as pessoas que morreram com a Covid, as pessoas que continuam pegando a doença, as pessoas que estão com a síndrome gripal, é a nossa negritude. Eu trabalho na saúde como agente comunitário e a minha orientação na comunidade é lavar a mão, isso é o que nos orientam a falar, lavar as mãos, usar álcool em gel, ter os cuidados com a saúde. Ora, eu trabalho numa periferia onde a casa de uma pessoa que morreu, mais ou menos agora em outubro do ano passado, a casa da pessoa não tinha nem teto. A comunidade fez um mutirão para cobrir a casa também não tinha porta. Colocaram alguma coisa para tapar a porta da casa dessa senhora, a porta e a janela, mas ela também não tinha um fogão, ela não tinha onde cozinhar, ela não tinha água encanada, ela não tinha luz na sua casa. E eu vou chegar numa casa dessa e dizer para ela usar álcool em gel e lavar as mãos. E usar máscara. Essa é a realidade da nossa periferia. A gente conseguiu mudar parte da nossa realidade. Parte da nossa pretitude, que ainda não acreditava que poderia galgar novos ares, que era a universidade. Parte da nossa negritude, que ainda não estava no mercado de trabalho, que ainda não estava trabalhando como professor, que ainda estava mal representado dentro das escolas e dentro dos IFBAs e das universidades. Nós já temos muitos dos nossos lá dentro. Eu tenho visto jovens negros, jovens negras, lançando livros. Semana passada, a minha amiga, colega da UES, Caliana, lançou um livro na UES, na praça, ali próximo ao Teatro de Ilhéus. Aqui em Itabuna, estamos prestes a lançar o Labor de Poetas, que é uma coletânea de poetas da periferia. Graças, justamente, a essa negritude que conseguiu entrar na universidade. Mas a gente olha para o morro e o nosso povo está lá morrendo de fome. A gente olha para o morro, a gente olha para a beira do rio e foi o nosso povo preto vítima da enchente do rio Cachoeira. O Encantaste já fazia, desde o ano 2000, campanhas para arrecadação de alimentos, para ajudar a nossa comunidade. Porque a gente aprendeu com as irmandades. Né? As irmandades já faziam isso no final do século XVIII, início do século XIX. A gente aprendeu com as irmandades de conseguir donativos para ajudar os nossos. E a gente reproduz isso até hoje. Só que a gente não esperava que uma catástrofe como essa fosse acontecer com as enchentes. Então, incansavelmente, dia e noite, nós estamos nessa luta de conseguir donativos, de ajudar, de ouvir ligações, de ouvir pedidos das pessoas, de pedir socorro, de saber que os nossos que moravam na beira do rio, muitos deles não sobrou nem a base da casa, porque a água levou. E aí, a favela venceu. Nós vencemos muito, porque hoje em dia a gente pode olhar na cara dos racistas e fazer engolir o racismo dele. Há 30 anos atrás, o racista olhava na nossa cara e dizia: seu negro, tifute, macaco, não vou com sua cara, sua raça é um problema para a humanidade. Hoje em dia, esse mesmo racista de 30 anos atrás, ele pensa a mesma coisa, mas ele vai me olhar nos olhos, ele vai inchar, mas ele não vai falar. Porque se ele falar, ele vai preso. Porque eu vou denunciar. Porque eu incentivo o meu povo a denunciar. Porque as meninas pretas da banda Negras Perfumadas estão preparadas, inclusive, para, com a sua autoestima, dar um basta ao racismo. Dentro da nossa periferia, a gente já vê a nossa negritude deixar o cabelo black. Porque há pouco tempo atrás,
Isso não quer dizer que elas são menos preta ou mais preta, mais conscientes ou menos conscientes. Mas quando ela assume o seu cabelo black, ela está dizendo, sai para lá seu racismo que eu quero passar. E eu vou passar. E é isso que a gente aprendeu. Foi nas rodas de capoeira, hoje com o meu mestre China, antes com o mestre Alfredo, foi nas rodas de capoeira que a gente aprendeu que a gente cai, a gente leva a rasteira, mas a gente aprende a levantar. A gente aprende que a volta ao mundo é uma volta para a gente observar a quem nos observa dentro da roda, porque quando o golpe vem, o contragolpe ataca. E o nosso contragolpe vem com a educação, vem com a nossa arte, vem com a nossa música, vem com o nosso cabelo e com o nosso olhar duro em cima do... A gente está trazendo uma nova perspectiva de pensamento dentro da universidade. A gente tem que trazer a nossa perspectiva de pensamento para dentro da periferia, com a fala, com a linguagem da periferia, através da música, do nosso axé, que seja o hip hop, que seja o funk, mas que a gente leve a nossa marca para que as pessoas reflitam a importância de ser preto valorizar a diversidade. Isso é uma coisa que há 20, há 30 anos atrás, a gente tinha problema de falar dessa palavra diversidade. E hoje nós falamos sim. Não significa dizer aqui que hoje não temos racismo. Alguém me perguntou, certo dia, você acha que o racismo diminuiu? Você acha que hoje a sociedade é menos homofóbica porque a gente tem leis? Eu disse não. Eu respondi a mesma coisa que eu falei há pouco instante. Há 30 anos atrás, o racista teria coragem de me falar tudo o que vem na cabeça dele. Hoje em dia, ele vai pensar, mas ele não vai poder falar. Se ele falar, ele vai assumir as consequências. Então, hoje, muitos desses se escondem atrás das redes sociais para tentar danificar a nossa imagem, para falar mal da nossa imagem. Mas a gente tem que aprender também a aproveitar essas redes sociais e utilizar ao nosso favor. Então, nós precisamos estar mais juntos. Eu sempre digo que eu tenho vocação para zumbidos palmares. É difícil ter vocação. A gente acredita em todas as divindades. Desde os orixás, a Jesus Cristo, porque é uma questão de respeito, eu preciso respeitar. Você acredita em Jesus Cristo? Acredite. Você acredita em Alá? Eu acredito. Você acredita nos orixás? Acredito. Eu só posso dizer uma coisa, eu não tenho vocação para Jesus Cristo. Por que eu não tenho vocação? Jesus Cristo foi um ser que lutou por uma igualdade, que lutou pela paz, que lutou pelo amor e morreu sozinho. Ainda colocaram no meio de 2 ladrões, comparando a figura daquele Jesus, daquela pessoa pura, como o cristianismo acredita e prega. Jesus foi colocado, aquele homem puro, no meio de 2 ladrões. E morreu só. E todas as pessoas, inclusive os que foram beneficiados por ele, não foi capaz de derrubar a cruz. E o nosso povo é capaz de derrubar a cruz. Mas eu tenho vocação para Zumbi dos Palmares, que não se entregou, mestre, e morreu. A live está encerrando aqui, infelizmente. A gente vai criar outro link, a gente manda para você já já, viu? É um problema no aplicativo, que eu não sei o que é, mas a gente retoma esse assunto.
Ô, gente, a gente teve que entrar no novo link. Aí, assim, envia pro pessoal aí que tava colado na reunião. Vou mandar aqui, viu? Quem tem aí. Oi? Quantos minutos? O aplicativo tá limitando a live. Eu tenho mais quanto tempo? Você ainda tinha 10 minutos. Segura aí que eu vou segurar o seu tempo, relaxa. Sobre a transmissão aí, o mestre Lagos está resolvendo. Ele está encerrando a live anterior. Oi, tá tudo certo com a transmissão, Rafa. No caso, só recomeçou aqui a reunião no Meet mesmo. Pode retomar tranquilo. Ótimo. Tinha mais gente que estava na live. Vocês lembram quem? Tinha a Shanti. Nego Jorge, manda para ela, por favor. Não volto, Manda para ela. Pronto. Eu me lembro que a Nathalie também, não foi? Facebook aí já 5 pessoas assistindo. Já mandei para ela. Ótimo. Então, como já está transmitindo, a gente pede desculpa, viu? É porque são coisas tecnológicas que a gente não tem nem domínio às vezes, né? Porque a primeira live que a gente fez aqui mesmo não aconteceu isso. Passou a acontecer isso na segunda live. Então a gente achou que esse problema seria resolvido, mas não, retornou isso de novo. Essa limitação de tempo. Vou começar meu tempo, você fala, e aí eu vou mandar aqui um som para vocês. Pronto. Pode ficar à vontade já. Então, vamos ouvir essa música aqui, ó. Meu povo agora tá em festa. É 20 anos pra comemorar. No encantar da prima flor. E toda noite chega o dia. Seus cantos, sua beleza negra. Recente pra o mundo vem mostrar. O teu rastro do seu cantor tem mais do que toda vez. Nesse encanto vital para ouvir. Eles quiserem falar. É forçar o que toca. Me fala da gente. Tudo é verdade para ouvir. Liberdade só aqui. Eles quiserem falar. É forçar a vitória. Memória de resistência, negritude, é cantar. Negrada dentro da escola. A criançada toda se alegrar. De não se apague, não se sendo negativo, talento a mostrar, driblar toda a dificuldade, jamais pode desanimar, seja com a tabaco, que é rico, que
seu timão, ele me disse, eu falei, tá brilhar o garoto. Dignidade só aqui, resistência é reclamar. Minha força é vitória, memória da resistência, negritude, cantar o garoto. Dignidade só aqui, resistência é reclamar. Minha força é vitória, memória da resistência, negritude, cantar. Chegou na universidade, pré-A, pra me batalhar. É jovem negro mandando sua vadia da periferia, o bonito ocupar, contrariado, desvagita. O jovem negro quer se destacar. Estamos lutando contra o mal do genocídio, contra o feminicídio. Estou aqui. Resistência é. É força é. Estou aqui. Resistência é ecoar. É força é vitória. Todo mundo negro ecoar. A negra dança potência que se balança no embalo que se peça consciência mandar. Xangô, que é o pai da justiça. Veneciano foi menos guiar. A perseguida nossa missão do futuro, toda a lua, toda a glória, toda a fé nos orixás, quero ouvir. Estou aqui. Resistência é ecoar. É força é vitória. Memória da resistência, negritude, é cantar, quero ouvir. Estou aqui. Resistência é ecoar. É força é vitória. Memória da resistência, negritude, é cantar, quero ouvir. Estou aqui. Resistência é ecoar. É força é vitória. Memória da resistência, negritude, é cantar, quero ouvir. Estou aqui. Resistência é ecoar. É força é vitória. Memória da resistência, negritude, é cantar. Caramba! Salve, salve! O nome dessa música é Memória da Resistência. A letra é minha, de Aguinaldo França, com arranjos percussivos também, meu e Gevan Guimarães, e com a masterização, mixagem de Big Joe, ali do CDB Record. E esse projeto, uma música em homenagem aos 20 anos do Projeto Encantar, uma reflexão que nós fizemos sobre nossas andanças de 20 anos contra o racismo na periferia de Itabuna. E ela é uma resposta que a gente ainda olha para a periferia, a gente ainda sente muito que muito precisa ser feito. A gente valoriza a nossa história, valoriza o chão que a gente pisa, mas muito ainda precisa ser feito. Muitos dos nossos jovens já foram para a universidade, já são professores dentro da universidade, mas nós ainda somos um número pequeno. Muitos jovens lá da periferia, com suas dificuldades, sair e de se tornar quem ele quiser ser, ou de ficar e de se tornar quem ele quiser ser. Então, quando eu iniciei cantando Eu Só Quero Ser Feliz, e andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas onde é o lugar do pobre? É só no morro? Onde é o lugar do pobre? É com a cara no chão, quando o joelho do policial está sobre o nosso pescoço? Onde é o lugar do pobre? É sendo vítima de assassinato quando vai pedir, vai cobrar o salário do seu dia? É quando a gente volta para casa e depara com a batida policial e a gente tem dúvida se a nossa vida vai continuar daquela esquina para lá ou não? Então, o vencimento dos poucos pretos precisa atingir a maioria dos nossos futuros. Foi dentro da universidade que eu tive que empacar e brigar com o sistema para não encenar navio negreiro de Castro Alves. Porque a minha justificativa ao professor, no meu primeiro semestre do curso de História da UFRGS, em 2013. Por que eu não ia querer? 2013 não, foi 2008. Por que eu me recusei? Porque na minha quinta série,
encenando o navio negreiro de Castro Alves, eu tomei chicotada nas costas. No ensino médio, encenando o navio negreiro de Castro Alves, eu era o que tomava chicotada. Por que eu tenho que ir para a universidade tomar chicotadas? Então eu me recusei. Eu briguei contra uma metodologia que um professor colocou para a gente. Porque ele queria falar do período abolicionista. Mas tem que falar encenando os nossos irmãos pretos sendo chicoteados. Tem várias formas de falar do nosso povo preto. Então vamos falar, já que é o período abolicionista, vamos falar de Luiz Gama. Qual a diferença de Luiz Gama para Castro Alves? Castro Alves era advogado? Luiz Gama também era. Castro Alves era poeta? Luiz Gama também era. Castro Alves era abolicionista? Luiz Gama também era. A diferença só estava na cor da pele. Luiz Gama era um poeta preto. E que toda a sua produção, toda a riqueza da sua produção foi jogada para debaixo do tapete. Enquanto o que declamava o Senhor Deus dos desgraçados somos nós. Eu estou desmerecendo o Castro Alves? Não. Não estou. Castro Alves teve toda a importância enquanto abolicionista, enquanto idealista, no final do século XVIII. Luiz Gama também teve. O que a gente está falando aqui é que, da mesma forma que Castro Alves teve seu destaque na poesia, e é o grande patrono da poesia da literatura brasileira, Luiz Gama não deveria ter sido deixado ser esquecido nas escolas do nosso país, já que mais de 54% da população brasileira é negra ou parda, de acordo com o IBGE. Fora aqueles que acham que não é preto, que acham que é moreno claro, marrom bombom, e que não se declaram enquanto preto. Então, nós sabemos que a população negra no Brasil venceu, sim, porque a política do branqueamento calculou que no ano 2000 o Brasil já estaria branqueado. No ano 2000 era para não existir negro no Brasil. Só que nós resistimos. No ano 2000, nós, de acordo com o IBGE, já éramos a maioria da população brasileira. A política do branqueamento não deu certo. Nós resistimos. A favela venceu nesse sentido. Mas a gente continua sofrendo. Eu quero entrar no shopping sem segurança se preocupar comigo. Eu quero andar na rua sem as pessoas olharem para o meu cabelo e achar exótico. Ou se perguntar se eu lavo. Eu quero andar nas ruas e a madame não precisar segurar a bolsa para quando eu passar. A favela vai vencer mais ainda quando as pessoas passarem a enxergar aquele espaço como espaço humano. Quando a polícia subir naquele espaço, da mesma forma que vai no Góes Calmon, que é um bairro nobre na cidade de Itabuna. Eu quero ver a polícia subir no Góes Calmon da mesma forma que sobe no Maria Pinheiro. Ou subir no Maria Pinheiro da mesma forma que sobe no Góes Calmon. Porque, infelizmente, muitos dos nossos foram na bala da polícia lá no Maria Pinheiro, na Nova Califórnia, no Zizo, na Baixa Fria. Quantos não foram? Então, a gente precisa ainda vencer essa perspectiva. Porque a gente luta contra um mal maior chamado racismo estrutural, que está dentro da estrutura da sociedade brasileira. É um mal que a gente precisa combater todos os dias. Tudo que você fala é racismo. Não, não é tudo que é racismo. Mas cuidado com o que você fala comigo, porque você pode estar sendo racista. Todo cuidado é pouco. Se policiar não, que eu não gosto dessa palavra, se corrigir,
com os vícios de linguagem, da coisa tá preta, e tantos outros vícios de linguagem que tem por aí. Mas nós estamos aqui para resistir. Porque se não fosse um projeto Preto no Maria Pinheiro, ano 2001, pesquisa do Encantarte, isso está registrado, inclusive no Correio da Bahia, os moradores do Maria Pinheiro, primeiro, não acreditavam ser capazes de passar no vestibular, não havia nenhum morador num bairro de 5 mil moradores que nunca tinha entrado em universidade nem pública nem privada, uma comunidade com autoestima afetada devido à violência e devido ao racismo, onde as pessoas, ao saírem do bairro, tinham medo de dizer ou vergonha que morava no Maria Pinheiro. Ano 2022, hoje já temos, além do Maria Pinheiro, mais de 5 mil, mais de 500 pessoas no ensino superior. E eu sou um deles. A favela venceu. Agora eu preciso dizer para o meu povo que eles precisam, a gente precisa de uma metodologia para que essa galera jovem, tão novo que está se perdendo, e eu não sei a conotação dessa palavra perder, eu não sei o que é perder, o que é ganhar, esse jogo, mas nós ainda temos perdido nossos jovens pela violência. Nós ainda temos perdido nossos jovens pela desesperança. Muitos jovens estão lá que acham que tem nada a ver com o sistema que está aí. O que a gente faz? Nós vencemos, mas eles precisam acreditar nisso. Porque quando a música do morro começa a chegar no asfalto, isso é uma linguagem do Rio de Janeiro, no ano 2000, eu estive lá, e aí essa linguagem da música do morro chegando no asfalto foi o maior medo da classe média e da classe alta. Porque a música do morro passou a ser tocada no asfalto. Hoje, eu consigo colocar uma música gravada do Projeto Encantarte que o mundo inteiro vai ouvir. Que vai ser baixada aí muito em breve nas plataformas digitais e vai ser publicada no mundo inteiro. Quem pensaria nisso no ano 2000? Na década de 90, na década de 80? Impossível. Tinha que ir para São Paulo, para o Rio ou para os Estados Unidos para poder gravar. Hoje a gente tem estúdios aqui em Itabuna, Ilhéus, Tacaré, a galera já está caindo para dentro de Ubatã, Ipiaú. Nós temos estúdios por aí. Temos a internet para colocar a nossa cara e gritar contra o racismo. E gritar que a gente precisa acreditar que a gente venceu. Mas a gente precisa fazer toda a nossa negritude acreditar que venceu. Mestrão, vamos abrir agora um momento de fala, né? Você ultrapassou um pouquinho o seu, mas está de boa. Vamos abrir agora. Quem quiser fazer perguntas, se inscreve. Eu também vou estar... eu quero me inscrever também aí para dar uma contribuição, tá bom? Companheiro Zé. O áudio. Pode falar. Eu estou aqui como aprendiz. O Jorge. Meu pobre. Se eu não lhe chamar de Jorginho, Pode. eu vou carinhoso a gente se tratar. Eu me senti honrado como sempre. A gente vê os meninos, Jorge. Agora a gente vê o homem transformado, pleno. Mas é o afeto da criança. Eu não quero perder também não se preocupe não. Mas assim, seu nome social é importante. Eu vejo com muita clareza. Clareza é uma palavra complicada de usar, mas vocês me perdoem, são vícios de linguagem, sem os objetivos. Mas eu vejo com muita nitidez, uma mudança muito grande nos últimos anos,
porque, como diz a música do Caetano Veloso, brancos quase pretos, que eu também sou da periferia de uma pequena cidade, a música Haiti, de Minas, e a minha dificuldade não é diferente de qualquer um de vocês. Mas, assim, essa questão do empoderamento, eu vejo um avanço muito grande pelo empoderamento intelectual, sabe, Jorge? Todo esse acúmulo que você, professor Aguinaldo, tem, vem de uma profunda reflexão sobre a situação e fazer o enfrentamento, ganhar a disputa coletiva com o preparo intelectual. Eu vejo, tem uma frase, eu acho que é daquele livro Arte da Guerra, você quer paz, se prepara para a guerra, ou não sei se é desse livro, Arte da Guerra, ou de Maquiavel. E tem gente que está preparando para um tipo de uma guerra que vai pela violência, vai pelo armamento, e que, às vezes, é muito doloroso, e o enfrentamento, a reação da sociedade, que controla todos nós, ela é muito pesada, ela é muito violenta, a polícia prende, julga, condena, executa friamente, e a gente vê a opção da violência como última opção, ou como primeira opção, às vezes, um território muito complicado. Mas pelo aprofundamento intelectual, em que você também atinge muito, acho que a sua voz vai mais longe do que uma bala, Jorginho. Acho que a voz sua, Ignaldo, posso concordar também com o senhor, posso concordar, velho. Vai mais longe do que uma bala, sabe? E desperta, vocês não matam, vocês despertam. Eu vejo o trabalho da Casa do Boneco aqui, uma grande esperança de elevar a favela. Tacaré, o conceito de favela aqui, ele é um pouco... Não há, mas tem. Todos os marginalizados são componentes de favela, brancos ou negros são componentes de favela. Então, eu acho que esse trabalho intelectual, corajoso, porque faz o enfrentamento com o poder estabelecido, que Aguinaldo faz lá no Maria Pinheiro, que apesar de pode ter lá raio A, raio B, raio C, ele consegue transitar intelectualmente por dentro desses caminhos estreitos, que é evitando a violência, e que isso está em todos os bairros com outros parceiros. Os caminhos que aqui em Itacaré tem uma parcela da população também que sai do caminho da violência e vai pelo caminho da arte, vai pelo caminho da música, e que não se deixa ser capturado pela violência como arma de transformação. Eu acho isso, assim, isso é uma vitória do intelecto, é uma vitória de quem trabalha pela evolução da sociedade, de aceitar, de ter uma visão diferente sobre um povo que até muito pouco tempo era visto como um povo, como disse Aguinaldo, Senhor Deus dos desgraçados. Sem a igualdade que a gente precisa tratar uns aos outros. Eu tenho uma experiência, Jorge, que quando o Alain passou na faculdade, eu ficava na porta da UFBA, ele passou em farmácia. Às vezes eu ia esperar ele, eu morava em Itabuna, ia esperar ele para almoçar, e sai gente. Na cidade mais negra do Ocidente, não é isso, Aguinaldo? Salvador? É isso mesmo, a cidade mais negra fora da África. Não é isso? Você não via numa universidade pública financiada com dinheiro, o imposto dos trabalhadores, uma representação quantitativa daquela população na universidade pública, como você também não via na UES.
Então, o que eu quero perguntar para os dois, se eles têm uma percepção clara de que a instituição do programa de cotas, do ProUni, dos outros programas sociais, de inclusão, o Estatuto da Igualdade Racial, se todas essas coisas juntada a uma vontade, uma força descomunal que a comunidade tinha, se facilitou o trabalho de hoje você ter doutores, ainda não temos quase nenhum general, mas você tem uma entronização mais representativa nessa casta, porque é essa casta que decide o nosso destino, decide com o olhar da Casa Grande. Agora, o olhar da periferia está ascendendo e vai decidir o nosso destino com o olhar de periferia. Eu queria saber de vocês se essas políticas sociais ajudaram naquilo, eu não digo emancipação porque a mente não se prende, mas no trabalho que vocês realizam, se vocês encontram mais facilidade, se vocês veem uma realidade um pouco mais favorável para o trabalho de vocês, a partir dos programas que permitiram e que fizeram respeitar, como principalmente o programa de cota nas universidades públicas. Acho que quem fez o ESC deve ter uma experiência parecida com a UFBA, não é? Nossa. Então, vamos lá, seu Zé. Zé Jorginho. Não, seu João, você vai ser seu Zé, posso ser seu Zé. Então, deixa eu falar. Só pedir, Negros, só pedir para você... Rápido, né? É rapidão. Só pedir, tanto para você quanto para o Aguinaldo, para a gente conseguir sintetizar, porque já estamos com o tempo avançado. Desculpa aí, Rafa. Muitas perguntas. Não, tranquilo. É só para poder a gente conseguir otimizar e as outras pessoas também poderem questionar também. Seu Zé, muito melhor do que qualquer abertura que se tenha é a vontade de estar, sabe? Eu acredito que foi e é importantíssimo todas as aberturas que o governo vai abrir, os governos abrirão, mas é necessário fazer com que o jovem queira estar no espaço. Porque se ele não quiser estar no espaço, você pode dar ouro em pó a ele não vai querer, né? É uma das perspectivas que eu acredito muito que está dentro do campo do diálogo da universidade. A universidade não é obrigação a nada. Eu nunca acreditei nisso. A minha mãe, que foi, acredito eu, com todo respeito pelo meu conhecimento, uma das maiores intelectuais daqui dessa cidade, ela me disse isso, que a universidade, ela sem fundamento, ela não tem valor de nada. Ela vai ser só mais uma perda de tempo. Ou mais uma ciência infundada, como eu vi inúmeros amigos meus entrarem na universidade e hoje fazerem o oposto completamente do que eles fizeram e dedicaram anos da vida deles. Quando eu falo sobre a questão do sonho, é justamente isso. A universidade tem uma função importantíssima na ciência do sonho dessa pessoa, sabe? Ela vai encontrar a universidade da melhor forma que a universidade tem que estar quando ela realmente encontrar qual o seu destino real, o que é que ela quer fazer. Então, antes da universidade, a gente tem que fazer o jovem entender o que ele quer realmente da vida dele. Não é numa fração de terceiro ano e entrar na universidade. Não sei se vocês conseguem me compreender, mas não sei se vocês foram jovens dessa forma a entender no final desse processo, hoje principalmente, a quantidade de opções e de possibilidades que se tem e que não se teria outrora de se fazer até a própria universidade. Então, só que hoje tem uma necessidade básica de que fazer
realmente se encaixar. Então, aquela educação antiga que se tinha obrigatoriamente, que se tinha até de dentro de casa, de você saber, não, meu filho, você vai acabar a escola e vai entrar na universidade. Hoje não é bem assim, né? Porque eu conheço inúmeros amigos também que ascenderam em suas funções, nas suas capacidades profissionais e nunca entraram na universidade. Eu já entrei na universidade o suficiente para saber o quanto se segrega conhecimento e quanto se segrega conteúdos e resultados dentro da universidade com as nossas mãos pretas. Então a gente tem que entender que boa parte da produção e existência do que a gente ela pode ser aprendida em todo lugar. Eu nunca entrei na universidade e inúmeros intelectuais falam, rapaz, você fala muito bem, por quê? Porque eu estive num ambiente de pessoas que foram importantíssimas para a formação do que eu sou hoje. Então, garanto que o projeto Encantarte é tão importante quanto uma faculdade. Entende, mais ou menos? Estar em ambientes onde pretos estão se relacionando é muito tão importante quanto estar na faculdade. Então, é preciso estar bem relacionado, é como até Rafa falou, é necessário se ter um direcionamento emocional, tudo isso que às vezes não é calculado quando a gente está querendo o resultado da universidade. Entra na universidade e vai para lá, roda, e no final das contas você vai falar, porra, não era isso que eu queria, sabe? Então, é o que eu digo. A universidade, por mais que eu não tenha entrado na universidade ainda, pelo menos, eu acho ela importantíssima. Ela existe, ela é africana, são centros de conhecimento, são centros de relação humana que são importantíssimos para o processo de crescimento, mas que ela não vai ter fundamento se ela realmente não estiver caminhando com o direito à liberdade de escolher o que se quer realmente fazer e daí por diante seguir. Então, assim, até para resumir a pergunta, eu acho importantíssimo, né, fazendo recorte, né, que hoje a gente vive uma pandemia política praticamente, né, a gente vive um momento de inundação política, né, as catástrofes todas no mundo estão acontecendo com a nossa política nacional, né, isso é visivelmente, né. Agora é isso, a gente precisa manter vivo o desejo, porque senão vai vir outras possibilidades, outros governos que vão ser mais abertos, mas que não vai chegar e atingir, porque as visões vão estar antigas e não vai trabalhar realmente com o que né, tem que se atualizar, né? Assim como se tem que colocar na cabeça dos jovens, se tem que tirar da cabeça dos velhos muitas coisas para que o processo também aconteça da melhor forma, né? Aguinaldo. Pois é. Nós conseguimos pensar a universidade com essa mesma perspectiva de que a universidade por si só ela não transforma. Transforma a sociedade quem está dentro da universidade. Então, é o nosso pensamento dentro da universidade que pode transformar, sim. Quando a gente fala de uma comunidade que não acreditava em suas próprias capacidades, e aí não apenas capacidades intelectuais, foi através desse projeto Encantarte que as pessoas passaram a confiar e acreditar nessas capacidades. Acreditar em si próprio. O Encantarte, ele trabalha esse empoderamento da juventude, trabalhando essa universidade. É importante a gente lembrar que quem passa pelo Encantarte ou pelo Pré-Afro e entra na universidade, ele é diferente de qualquer um que está lá dentro. Ele se sente diferente. Por quê? O jovem que passa no Enem, ele pensa que ele foi mais inteligente que os outros. Ele pensa que é mais importante que os outros, porque ele teve a capacidade de entrar no curso tal. A pessoa que sai do Encantarte, que sai do Pré-Afro e entra na universidade, sabe que aquilo é apenas mais uma etapa e aquilo ali, como o professor Rafael dizia na UFSP para a gente, estamos na barriga do monstro. A universidade é um monstro, mas é uma linguagem que nós precisamos
também nos adaptar, dominar, no caso. Porque quem é que escreve as leis? Quem é que escreve os livros? Quem são os patrões? São as pessoas que conseguiram chegar a determinado nível e são eles quem mandam. E a nós foi legado os serviços subalternos. A gente tem que ir para o serviço subalterno se a gente quiser. Mas se a gente quiser ser médico, quiser ser advogado, quiser ser engenheiro, a gente tem que ser. E a gente precisa empoderar o jovem com esse pensamento. Será que foi importante as cotas? Eu não vou falar das cotas, das ações afirmativas como um todo, mas o Estatuto da Igualdade Racial, que é o conjunto de ações afirmativas, é um grande complexo que foi aprovado não da forma que nós queríamos. Por exemplo, as terras quilombolas, o texto da terra quilombola, da reforma agrária, teve que sair do Estatuto da Igualdade Racial para que ele fosse aprovado, porque a gente tem uma bancada da bala dentro do Congresso. Tivemos que recuar e tirar. Então, as terras quilombolas, muitas terras quilombolas ainda não são reconhecidas, inclusive pela Fundação Palmares. Será que foi importante as cotas? Eu fiz 10 vestibulares consecutivamente, sem nunca parar, até entrar na universidade. 10 vestibulares. O tempo que eu fiz, o tempo que eu tentei entrar, amigos meus entrou, fez graduação, pós-graduação e mestrado. E eu ainda tentando entrar. Quando eu entrei, eu já estava com 32 anos. Enquanto o filho do papai, que tem dinheirinho no bolso, ele entra, ganha presente ainda por ter entrado na universidade, desdenha da gente. Ele estuda a vida toda na escola particular e depois vai para a universidade pública. A gente estuda a vida toda na escola pública e quando chega lá, a gente vai ter que tirar do nosso dinheirinho para ir para a particular. A maioria do nosso público está assim. Vai para particular. Uma inversão de valores. Estar na universidade é ocupar um espaço nosso. E a gente precisa saber ocupar esse espaço. Porque estarrecidos nós ficamos quando chegamos na universidade, a gente vê a quantidade de professores e a gente procura um que nos representa. É difícil achar. A gente acha, mas é muito difícil. Agora, eu vou dizer, do ano 2000 para cá, a gente tem achado mais. De meados do ano 2000 para cá, principalmente, onde as cotas foram mais aprovadas nas demais universidades, onde passou a ser lei nas universidades federais. Hoje, a gente vê muitos professores negros, mas ainda somos a minoria. Então, precisamos ocupar mais esse espaço. Valeu, mestre. A reflexão é nesse sentido também. Agora, sim, eu vou fazer uma fala aqui no sentido de dar uma contribuição, né, do que eu penso sobre o assunto. E aí depois, né, já que a gente acho que não tem mais falas de perguntas, a gente abre para as considerações finais mesmo por 2 minutos cada um, mais ou menos, só para a gente finalizar. Mas, assim, eu vivi muito esse boom, né, de uma série de políticas, né, políticas públicas que são chamadas de políticas de equidade, né? E uma dessas pode ser entendida como as cotas também, né? Também são políticas públicas. Nos meus estudos, eu sempre refleti muito sobre a emancipação coletiva dessa juventude, né? E aí, pensar na emancipação coletiva, a gente também pensa nas diferenças, né? Porque essa mesma juventude não é igual, né? Então, é uma juventude que se constrói nas diferenças, né?
A juventude periférica não é a mesma juventude de centro, de outras regiões, bem como a juventude negra não é a mesma juventude branca, nem a juventude indígena. Cada uma tem suas especificidades, tem sua forma de ser e estar no mundo. E isso também impacta sobre o processo de construção de política. Então, eu sempre fui muito defensor das políticas públicas de juventude como um elemento importante de emancipação, né? E isso, infelizmente, a gente, na nossa região de herança coronelista, né? Uma região que ainda carrega muitos atrasos, a gente ainda está muito aquém da gente ver gestores, né, públicos pensarem nessas políticas públicas de juventude, que pense a juventude nas suas especificidades, né? Se a gente pensar a juventude do campo, ela tem uma realidade, a juventude quilombola tem outra, mulheres jovens, outra, juventude LGBT, outra. Cada juventude é uma juventude. Por isso que a gente pensa hoje nas políticas de juventudes, não de juventude, né? A gente não pensa... Por isso que justamente no questionamento a favela venceu, caminhos para a emancipação das juventudes, né? Que a gente possa pensar, cada um na sua localidade, né? Pensar como a gente pode fortalecer essas juventudes diversas, né? Seja companheiro Aguinaldo com seus projetos, né? O Nego Jorge com outra perspectiva também, trazendo a partir da música como é que ele pensa essas relações, né? Enfim, os partidos políticos, toda a sociedade. Mas para isso a gente precisa travar um diálogo, né? Um diálogo cansativo talvez, mais profundo sobre esses espaços, né? Porque muitas vezes os espaços institucionais eles realmente limitam, né? Seja na universidade, seja nas conferências, nesses espaços que são colocados para que a gente participe, né, de forma mais decisiva nas políticas públicas. E eu acredito muito nisso. Eu acho que a política pública de juventude, sendo política de Estado e sendo construída de forma contínua, eu acredito que é um grande braço, né, para a gente pensar as juventudes na sua pluralidade. Então, a minha contribuição ela é muito nesse sentido da gente poder despertar nas nossas realidades esse sonho, né? É possível pensar essas juventudes, né, coletivas, nas suas diferenças, né, e ao mesmo tempo disputar esses espaços e campos da política. Então, é um questionamento, mas ao mesmo tempo é um questionamento horizonte, né, para que a gente possa, de alguma forma, conseguir, não êxito, né? Eu digo assim, que quando a gente consegue um ponto de desafio, sempre outros desafios vão vir, normal, mas para que a gente possa pensar como, para além das iniciativas que o Aguinaldo desenvolve, né, que o Nego Jorge desenvolve na sua realidade, como é que a gente pode pensar em algo que possa fortalecer a juventude, né, que seja uma política perene, né? Não sei se eu disse certo, mas uma política que ela tenha um desenvolvimento e que ela seja contínua, né? Eu sempre me preocupo muito com isso. E eu gostaria de finalizar nossa live, né, pedindo esses 2 minutos aí de finalização, né, para os nossos convidados, né, que a gente está com um pouquinho de tempo ultrapassado. Mas o debate é assim, né, ele nunca se encerra, ele gera outros e outros questionamentos. Só um informe, Rafael, para Aguinaldo talvez conheça, Jorge conheceu, região era um passarinho tocador. Tem os passarinhos cantores, para a região era um passarinho tocador.
que vivia para tocar e alegrar, e hoje a região foi embora. Está lá. Ele tem uma ótima passagem, né? Que para um bom lugar que ele vá, ele seja recebido mesmo com todo o amor do mundo. Né? Então, para essa passagem, ele sempre tem que ser visto também com bons olhos, né? A gente não sabe o que vem depois, e o que vem depois é o que provavelmente que a gente planta aqui, né? Então, se essas pessoas plantaram bem, elas não precisam esperar ter nem a gente, nem, né? O conforto delas está comprometido, né? Eu acredito muito nessa paz. Enfim, gente, eu agradeço muito, muito, muito mesmo o espaço, né? Porque eu acho que esse é o momento, né, real, né? Quando tá todo mundo trocando realmente as ideias, falando, se ouvindo, para que a gente consiga entender, né, os processos de gerações, assim como eu já tenho 32 anos, poderia ter um mais jovem que com certeza traria uma perspectiva totalmente diferente até da minha, que, né, tem uma perspectiva jovem, né? E Aguinaldo e seu Zé, jovens há mais tempo, né? Eu acho que é bem isso, né, velho? A gente tem que alinhar nossas gerações, né? Alinhar os interesses, porque assim como os novos não têm a experiência de fazer, os mais antigos eles não têm mais a força de fazer. Então, é meio que colar juntos para que todas as gerações, em todos, né? Desde as pessoas que têm experiência nas suas vidas, as vivências reais de vida, né? São as pessoas que lutaram pelos direitos há muito tempo, né? Você saber que, por mais que eu esteja hoje sendo militante, a luta começou desde que tentaram tirar, né? Entenderam o que estava acontecendo, né? Muito antes dos processos de escravidão, né? As lutas, elas já acontecem, né? As escravidões modernas, elas já têm milhares e milhares de anos de existência, como diria minha saudosa mãezinha, né? Então a gente é produto do meio, né? A gente tem que dar o nosso melhor nessa vida, e com certeza também, como seres humanos, ter direito de caminhar livre, mesmo diante de todo esse caos que existe, né? Mesmo diante de toda essa opressão, de tudo isso, a gente tem que sair, botar a cara na janela e respirar o ar divino, ver a beleza, independente de onde a gente esteja, né? Então, eu acredito que a gente tem que se reposicionar com tudo isso, né? A gente conquista, a gente alcança para a gente mudar, né? Se a gente quer ser um político, se a gente quer ser um doutor, se a gente quer ser um juiz, a gente tem que estar nessa posição para reposicionar direito e não para dar continuidade ao que já acontece. Porque também tem o exemplo de muitos, não é um, nem dois, nem três pessoas de luta, de bater no peito. Você vê ali na luta, depois que ele ganha aquela velha patente, tudo se desaba, tá ligado? Ele cai todo aquela roupagem e ele passa a ser mais um cordeirinho da tropa. Então, por isso que eu digo que antes da gente jogar nossos filhos ao mundo, a gente tem que realmente dessa vivência, fazer eles serem fortes, e depois todos os espaços vão ser deles, porque eles vão chegar para conquistar e não para ser conquistados. Os seus espaços, né? Não o espaço do outro. Eles vão conquistar o que eles têm de melhor, e naturalmente aí o mundo se influencia e a gente vai com fé nos orixás e com fé em que tudo que nós acreditamos, em Jesus, em todas as entidades sagradas e exemplos da nossa história, vão conspirar a favor para que a gente tenha um momento pelo menos equilibrado, que a gente possa olhar para todos os ambientes e sentir que no mínimo está mais leve, né? Que é como a gente sente, com certeza, né? Como o seu Zé falou, que sente essa mudança, como o Aguinaldo sabe que sente essa mudança, como eu, jovem, sei que tem essa mudança, mas a gente quer que mude mais até chegar realmente no nosso melhor, né? Na zona de conforto para todos e nessa pluralidade desse mundão. Então, a todos um forte abração mesmo, energia positiva em todos os corres, todos mesmo, e vamos para cima que a gente vai chegar.
Aguinaldo, fica à vontade. Valeu, quero lembrar de que depois de 10 tentativas eu passei na primeira turma de cotista da UESC e entrei com um pensamento: não vou ser mais um lá dentro, não vou ser uma reprodução lá dentro, eu vou ser um diferente. Então, eu quero estar lá dentro depois como professor, para fazer essa diferença, para que outros pretos que estão entrando como estudantes me vejam, não como um exemplo, porque eu não sou exemplo para ninguém, mas de almejar estar naquele espaço e não fazer, e não deixar que os nossos pretos sofram ou se tornem um deles. Então, eu sou um preto, mas sou um preto diferente. E o Encantarte me trouxe essa esperança. E eu vou deixar uma música para vocês aqui, de José Nilson, que conta também a história daquelas crianças que ouvem o batuque do Encantarte, se apaixonam por aquele batuque e entram por conta do batuque. E quando chega lá, olha o que eles encontram. Na cidade os contatos não podem parar. Aí o vai abençoar essa cidade de cor que leva na vida. O som do tambor da cidade esquecida. Essa cidade de cor que leva no peito o Encantarte. A esperança que não acabou, por aquele luz e bate. Só metade da música, né? Essa é a música da esperança dessa criançada que entra no projeto e aí não muda só a sua forma de ver, muda a sua cabeça. Começa a enxergar o outro de forma diferente, começa a se enxergar de forma diferente e fazer diferente dentro da sociedade. A gente ainda almeja que esse pensamento ele seja atingido pelas outras cabeças da nossa comunidade, que ainda não é. Nós não somos uma unanimidade, nem queremos isso. Nem precisamos ser uma unanimidade. Basta que quem mora cá embaixo olhe para o nosso morro com mais respeito. Basta quem mora lá em cima descer o morro e descer de cabeça erguida, com feição na horizontal, como diz a nossa querida Vilma Reis. Axé, Auere, aleluia, amém. Obrigado, Rafael. Axé. Parabéns, Aguinaldo. Parabéns, Nego Jorge, pela linda trajetória. São pessoas que são grandes colaboradores, né, da região, né, que fazem diferença em suas comunidades onde estão. É só agradecer mesmo esse momento e dizer que esse projeto ele tem um apoio financeiro, né, do Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Tenham todos uma boa noite e que a gente possa continuar, né, nessa caminhada que é tão árdua muitas vezes, mas tem também os momentos de glória, né? Não é só dia de luta, também é dia de glória. Se cuide, viu, gente? Um abraço a todos, uma boa noite e estamos aí para qualquer coisa, para o que der e vier.
Oi, galera. Boa noite. Boa, sem fé. Boa, axé. Axé.